Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer aqui esse transplante dessa rosa do deserto, que no momento ela tá assim, flores, né? Porque não tá na época da florescência dela, não que ela esteja uma época, mas ela floresce mais no verão. E aqui no Ceará a gente tá quase terminando o inverno ainda. Então, acabou que o inverno não ajuda muito nas rosas do deserto, principalmente porque ela é uma planta de sol. É que estava chovendo muito passado, né? Então ela ficou assim, amarelada, ó. Porque pegou muita chuva, né? O tempo muito frio também. Mas porque também esse vaso está apertado para as raízes dela, pro caldex, né? Ó, entendeu? Então tá apertada, ela não tá conseguindo se desenvolver bem. E aí as consequências estão vindo nessas folhagens amarelas também, entendeu? E um aspecto assim de não saudável. Mas já que ela vai voltar com a saúde dela, né? Porque a gente vai tirar essas pedras, começar tirando essas pedrinhas daqui que eu uso na decoração, né? E a gente vai começar tirando elas. E aí eu vou mostrando aqui para vocês passo a passo. Eu tirei aqui as pedras que estavam, né, decorando aquela. Eu uso as pedras na decoração e é uma forma também de ajudar a drenar a água aqui em cima também, porque tudo que puder facilitar é melhor. Outro detalhe que eu não tinha mencionado era que o adubo dela, ó, tá lá embaixo, entendeu? Então, assim, ela já não é uma planta nova também. Além do adubo dela, já não tá tendo mais os nutrientes que ela precisa. Como eu já tinha falado, tá apertado o vaso pro caudex dela, né? Porque a rosa do deserto ela precisa de, digamos assim, liberdade pro caudex se desenvolver. Todas as plantas precisam, né, de espaço, um espaço adequado ao seu crescimento. Mas a rosa do deserto principalmente porque ela tem como uma das características crescer, né, engrossar, digamos, o caudex dela, que é essa parte, e as raízes precisam estar mais livres aqui, essa parte aqui. Então ele já estava apertado para ela, como eu já disse. A terra estava pobre em nutrientes, né, porque já é um pouco antiga. E aí a gente vai precisar, e além do fator das chuvas. Então ela não está uma planta saudável, totalmente saudável. Então a gente vai fazer essa mudança para que ela se desenvolva melhor. O que eu vou ter aqui? A brita, que a gente usa para botar aqui no fundo do vaso, fazer uma camada. Porque a brita, em todos os vídeos de a gente tá fazendo a mudança de vaso, eu explico como é que, porque tem que ter essa camada de brita. Porque é para fazer a drenagem da água, né? Porque apesar que todos os vasos, óbvio, tem que ter o buraco embaixo, mas tem gente que assim não entende por que a gente, se tem o buraco, por que tampa? Tampa porque é para descer somente a água, não é para descer a terra da planta, entendeu? A gente já colocou aqui a brita, né, que eu estava explicando para vocês para que serve a brita. Em todos os vídeos sobre plantas eu explico, mas a brita serve para drenar, para descer somente a água e não o adubo, que é o nutriente da planta. Agora, em todas as plantas, geralmente, eu já tenho o meu adubo preparado. O que vem aqui no meu adubo? Areia grossa de construção. Tem que ser a grossa, porque se for a fina, ele vai fazer um bolo e vai encharcar a planta, né? Vai ficar compacto. Então, o ideal é que seja grossa, para poder ter essa drenagem. Aqui eu tenho uma areia grossa, tem um esterco, né, de vaca, de gado. Tenho também a minha mistura aqui da Casa das Plantas, que eu sempre faço, que eu já tenho disponível nesse. Aí eu já tenho aqui preparada, que é a borra do café, a casca de ovo e a casca da banana. Eu tenho vídeo aqui explicando como é que é feito isso. Eu já deixo sempre preparado para quando eu vou usar. Mas hoje, no caso da rosa do deserto, eu vou acrescentar essas cascas de ovo aqui, que ideia que ela tivesse triturada, é que eu queria acrescentar mais nela.
Mas aí como não tenho triturado no momento aqui separado, só tenho que estar já misturado aqui. Então eu peguei essas cascas e vou também acrescentar aqui no fundo. Porque vai desmanchando com o tempo, né? E os nutrientes vão misturando aqui com a terra. Então, isso na rosa do deserto especificamente eu gosto de fazer isso. Eu tenho aqui as cascas, como eu já mostrei. Tenho aqui meu adubo já preparado anteriormente. Por que eu tenho esse recipiente com areia grossa extra? Porque a rosa, essa mistura que eu faço tem 50% de areia grossa, 50% do esterco de vaca e acrescento a mistura, né, a vitamina a gosto, como diria. Mas na rosa do deserto, como ela precisa mais de areia, que a mistura dela não é 50%, a gente tem que colocar mais areia grossa na rosa do deserto. Então, eu já separei aqui. Então, a gente vai fazer o próximo passo, que é tirar aqui a rosa desse vaso. Olha que perfeita. A gente conseguiu remover ela desse vaso, né? Ela tá com o caudex bem grossinho. Tá, graças a Deus as raízes estão saudáveis, viu? Não tem raízes podres, porque também a rosa do deserto tem a quantidade de água para você colocar, né? A rosa do deserto, ela gosta de água, muita água, mas quando tem sol pleno, né? Você pode aguar todo dia, mas quando tem época de sol pleno. Como tá assim na época do inverno, a gente agua 2 vezes na semana, se não chover, não é? Se ela não pegar chuva. Mas graças a Deus essa aqui ela tá bem saudável, ó. Bem durinha, nada podre. Então vamos continuar. A gente vai colocando aqui aos poucos, né? Aí eu vou botar, como eu já falei, areia grossa mais areia, porque ela precisa que seja a quantidade de mais areia do que o estrume, né? É grossa. Por isso que eu tenho que acrescentar aqui a mais. Aí vou completando aqui. Agora a gente vai optar por deixar esse caldex mais à mostra, porque no vaso que ela estava, ele estava muito apertado, como eu falei, então ela cresceu muito mais para baixo, ficou bem comprido aqui o caldex dela e não ficou tão largo ainda. Aí agora eu vou deixar as raízes dela mais à mostra para poder o caldex se desenvolver mais assim. Gente, continuando aqui, como a gente mostra, né, o que de fato pode acontecer com as plantas, porque não é uma coisa exata, o que aconteceu aqui nesse caso nosso, eu vou mostrar para vocês. A gente tinha escolhido esse vaso, que ele era mais largo, para colocar rosa do deserto, mais largo do que o que estava, mas fomos, né, fazer o transplante dele e vimos que mesmo assim esse vaso não vai dar, depois a gente já viu logo que não ia dar. Mesmo a gente já tendo começado o processo aqui, não ia dar. Porque como que ela estava, como eu já falei, estava muito apertado, então o caldex cresceu muito, ó, ficou muito comprido para baixo. Não ficou tão largo como era para ser, porque cresceu muito, ó, tá tudo muito bonitinho aqui, mas está muito comprido. Então o vaso acabou que estava na espessura ideal, mas não na altura ideal. Então a gente vai, eu já preparei o outro aqui, ó. A gente pegou outro vaso, porque as raízes elas podem ficar à mostra aqui, né? Que vão nascer novas raízes aqui, bem largas e tudo com o tempo. Mas pode ficar à mostra, mas não tanto, né? Então a gente resolveu mudar para esse outro vaso aqui.
Pronto, pessoal, agora ficou no espaço, no tamanho adequado para ela se desenvolver melhor. As raízes continuam alguns aqui fora, ó, que não, que é até saudável para ela receber mais sol aqui fora, ter mais espaço. E aí tem espaço lá embaixo para as raízes crescerem aqui, o caudex crescer para o lado, tem espaço no vaso, o que não estava acontecendo no outro. Então vai ficar mais bonita, mais saudável e vai voltar a florescer, tá bom? A gente finalizou aqui, gente, com os fechos, né, para decorar e para ajudar a drenar também. Agora a gente está regando aqui ela, como a gente faz em toda planta, né, depois que faz o processo todo, tem que regar. E aí a gente vai aproveitando, lavando o vaso também. Lembrando que os vasos são feitos aqui na Casa das Plantas. E a gente tem sempre de todo tamanho e para todos os tipos de planta. Então é isso, gente. Bom dia, espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem. Marquem os seus amigos e vamos em frente.